Olá pessoal, bem-vindos ao nosso novo espaço de aprendizagem aqui das disciplinas de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean, vocês já me conhecem, e por conta do retorno das aulas presenciais, para aqueles que os pais escolheram que o aluno continuasse estudando de forma remota, a gente está preparando esse material para que você possa continuar aprendendo dos conteúdos, tanto através do que o professor passa no WhatsApp, também no Move Família, quanto através dos vídeos que a gente está trazendo aqui para vocês, não mais pelos canais de TV, mas agora pelo canal do YouTube, tudo bem? Você pode pegar esses vídeos, né? Continuarão sendo vídeos de 20, 30 minutos, traz sempre a parte da explicação no começo e depois traz a parte da resolução do exercício, tá certo? A gente já disponibilizou para os professores o PDF do exercício que a gente vai corrigir já, para que assim ele possa ficar à vontade no momento de utilizar esses materiais, tanto o vídeo quanto o PDF com as atividades. A dica que a gente dá para vocês é que vocês possam assistir esse vídeo ou pela TV, né? Você pode ser que na TV da sua casa você pode estar conectando ao YouTube e no caso você assistir a aula na tela como você assistia pela TV habitualmente. Ou então você também pode assistir pelo celular, colocando o celular, em vez de colocar no formato vertical, coloca na posição horizontal para que assim você possa visualizar melhor os nossos exercícios, tudo bem? Esse é o nosso canal, a gente colocou o nome de Matemática Viva, vai estar focado em conteúdos de matemática do 6º e do 7º ano e que por enquanto a gente fez ele meio que de improviso, né? A gente ainda vai criar uma logomarca bacana, ainda vai fazer uma abertura bacana, mas como eu já tinha esse canal para outros eventos, então resolvi continuar com ele, tá certo? Então aproveite, se inscreva no canal, marque as notificações para que quando tiver uma nova atividade você possa estar sendo avisado, tudo bem? Por semana a gente vai estar disponibilizando 3 vídeos, tá certo? Nesses 3 vídeos contemplam os 5 conteúdos ou todos os conteúdos na qual a programação que a gente recebe da SEMEC possa estar sendo utilizada. Então, os conteúdos de cada semana a gente divide eles em 3 vídeos, em 3 aulas. Cada vídeo tem de 20 a 30 minutos, tudo bem? Vamos então para a nossa primeira aula de hoje. A gente vai continuar revisando a respeito dos números decimais, só que dessa vez a gente vai passar para as operações. A gente vai passar para vocês um pequeno vídeo e na volta a gente segue com os nossos exercícios, tudo bem? Segue o vídeo! Vamos ver aqui a adição então e a subtração de números decimais. Vamos agora aqui então para o primeiro exemplo. Eu quero somar o número 1 inteiro e 6 décimos com 57 inteiros e 75 centésimos, aliás. Então como é que a gente vai armar aqui a conta? A gente vai colocar a vírgula embaixo da vírgula. Então primeiro a gente vai colocar aqui a primeira parcela, né, 1,6. E como é que eu vou armar o 57,75? A vírgula debaixo da vírgula. O algarismo que está antes da vírgula vai ficar abaixo do algarismo que está antes da vírgula aqui, certo? E assim eu vou colocando os outros. À direita da vírgula, né, depois da vírgula, também. O 7, que é o primeiro algarismo depois da vírgula, vai estar abaixo do 6, que é o primeiro algarismo depois da vírgula aqui. Então nós vamos armar a conta assim, ó. Vírgula debaixo de vírgula e organizando os números aqui, de modo que fique um abaixo do outro. Bom, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos um número com a casa decimal e aqui nós temos com 2. Aqui você escolhe se coloca um 0 ou não para completar, tá certo? Lembrando que colocando 0 à direita de um número decimal não vai alterar o valor, tá? Não vai alterar. É a propriedade que a gente acabou de relembrar aqui. Então ficamos aqui, ó, com os dois números, as duas parcelas, com a mesma quantidade de casas decimais. Agora eu vou fazer a operação como se fosse números naturais. Como se fosse o número 160 com o número 5.775. Então 0 mais 5 vai dar 5. Já vou colocar o resultado, né? Mas você vai poder observar, 0 mais 5 dá 5, 6 com 7 dá 13 e sobe 1. Aí quando eu somar 1 mais 1 com 7 dá
1 mais 7, 8. 8 com 1, 9. E o nada com 5, o próprio 5 que fica, que sobrou, repete. A vírgula, ó, debaixo da vírgula, sempre na mesma posição. Então, se nós armamos a conta de maneira correta, a vírgula vai ficar aqui. Então, a resposta desta adição é 59 inteiros e 35 centésimos. Vamos agora ver uma subtração, tá bom? Da mesma forma, eu vou armar colocando a vírgula debaixo de vírgula. Então aqui está o 4 inteiros e 7 milésimos. Eu vou colocar a vírgula, o 2 que está antes da vírgula, vou colocar abaixo do 4, porque ele também está antes da vírgula. E o 3 que está depois da vírgula, vou colocar abaixo desse zero aqui, ó, que está depois da vírgula. Então vai ficar assim, ó. Agora, para deixar mais organizado, eu vou fazer o quê? Completar com quantos zeros? 2 zeros. Completarei com 2 zeros. Agora vamos fazer aqui a conta de menos, né? Como se fosse 4.007 menos 2.300. Então vamos lá. 7 menos 0, 7. 0 menos 0, 0. 0 menos 3 não dá, né? Então o que nós vamos fazer? Pede o emprestado do 4, que vai ficar 10. Aí eu faço 10 menos 3, vai dar 7. O 4, que era 4, mas emprestou 1 para cá, ficou com quanto? 3. Então 3 menos 2 restará 1. Então a resposta da minha conta, né, é 1 inteiro e 707 milésimos. Caso vocês tenham alguma dificuldade em adição no processo em 1 e na subtração no processo de pedir emprestado, a gente pode verificar depois que não é muito difícil. É só você analisar como se fosse adição ou subtração de números naturais, normalmente, viu? A mesma regra que fala sobre pedir um número emprestado, né, em números naturais, ele funcionará também aqui no caso quando envolver os números decimais, números com vírgulas. Ok? Pessoal, vamos aqui de volta dando continuidade às operações de números decimais, né? Envolvendo aqui hoje, no caso, a multiplicação, a divisão e a potenciação desses números decimais. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. 1,34 vezes 2,8. Ambos têm vírgula, né? Então a gente arma a conta. 1,34 vezes 2,8. Observe que não precisa se preocupar com a posição da vírgula, tá certo? Você não precisa se preocupar e nem se preocupar em completar casas decimais, tá bom? Bom, como é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer como se fosse números naturais, ó, como se fosse 134 vezes 28 vezes 28. A gente já viu como resolve, né? Nas aulas passadas sobre multiplicação de números naturais. Então a gente faz aqui do mesmo jeito, tá bom? Olha só aqui a forma. Quando nós multiplicamos o 8 vezes 4 dá 32, vai um 3. O 8 vezes 3 dá 24, com 3. 24 com 3 dá 27, vai 2. E o 8 vezes 1 dá 8, com 2, que foram, fica 10. Então fica 1072. Agora a gente multiplica pelo 2, né? Vamos aqui pular a casa da unidade, colocar bem aqui debaixo do 7, né? Como já aprendemos. Então fica 2 vezes 4 dá 8. Na sequência vem o 2, né? O 2 vezes 3 dá o 6. E também o 2 vezes 1 dá 2. E somamos esses dois resultados aqui. Somamos. Repete o 2. 7 com 8, 15. Sobe o 1. 1 com 6, que o 0 é 0, né? 1 com 6 dá 7. 1 com 2 dá 3. Para colocar a vírgula, como é que eu sei que a vírgula vai ficar bem aqui, ó? Lembra o que eu falei? Que a gente conta quantos fatores, quantas casas decimais dos fatores, né? O resultado dá 3.752 e a vírgula foi colocada ali pelo seguinte motivo. No primeiro fator,
nós temos duas casas decimais, né? Ó, o 3 e o 4, né? Depois da vírgula, nós temos dois algarismos, que são duas casas decimais. No outro fator aqui, a gente tem uma casa decimal, um algarismo, depois da vírgula. Então, uma casa decimal. Então, na resposta, quantas decimais vão ter? Eu vou somar casas decimais que tem aqui. Duas no primeiro fator e uma no segundo fator. Vamos ter, então, 3 casas decimais. Olha só, por isso que ficou a vírgula depois do 3, porque vai ficar o 7, o 5 e o 2 depois da vírgula como casas decimais, tá bom? Não esqueça que a contabilidade é da direita para a esquerda. O 2, o 1, o 5 e o 7. Aí coloca a vírgula bem aqui, ó. Bem aqui. Certo? Então ficou 3,752 ou 3 inteiros e 752 milésimos. Este é o resultado da conta de multiplicação que nós fizemos aqui. Agora, antes da gente ir para a divisão, a gente vai ver aqui na potenciação, tá certo? Vamos ver a potenciação, já que a potenciação é um caso da multiplicação. Lembrando que potenciação é o quê? É uma multiplicação de fatores iguais, certo? Então, com números decimais, vai funcionar da mesma forma. Inclusive, aquelas propriedades que a gente aprendeu nos números naturais, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes e aquelas outras propriedades vão ser utilizadas aqui também, para quando a gente tiver números decimais das bases. E também aquelas potências especiais, com expoente 0 e 1, tá bom? Todas as propriedades de potência que a gente viu para números naturais continuam falando aqui para a potenciação de números decimais. A multiplicação, a divisão, a potência de potência, tudo continua valendo para quando a gente estiver utilizando números decimais na base, ok? Por exemplo, eu quero fazer 1,2 inteiro, 1 inteiro e 2 décimos elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo? Isso aqui é uma multiplicação de fatores iguais. Quantos fatores iguais? 2. 2 fatores iguais. Cada um deles é correspondente a 1,2. Lembrando, a base me diz qual é o fator que se repete e o expoente vai me dizer quantas vezes a base vai se repetir em uma relação de multiplicação, tá bom? Então será a conta 1,2 vezes 1,2, que eu não vou aqui nesse momento fazer a conta básica, que a gente já viu como é que faz para ver a armação dessa multiplicação aqui, tá certo? Então a gente vai fazer 2 vezes 2, que vai dar 144, aliás, 12 vezes 12 que dá 144, e vamos contar duas casas decimais para determinar onde é que a gente vai colocar a vírgula na resposta. Então vai ficar 1,44, tá certo? 12 vezes 12 dá 144. Aqui tem uma casa decimal e aqui também tem mais uma casa decimal. E tem que ter duas casas, né? Que somar 1 mais 1, 2. Então ficou duas casas decimais depois da vírgula, tá certo? Olha aqui uma outra situação. 0,5, 5 décimos, né? Elevado ao cubo. Então o que é isso aqui? Isso aqui é uma multiplicação de 3 fatores iguais a 0,5, né? Olha só como é que vai ficar o 0,5 3 vezes. Então, a gente vai multiplicar 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, né? E se fizermos como quem se fosse números naturais, seria 5 vezes 5 vezes 5, né? Se se preocupar com a vírgula, quanto é que daria? 125. Que no caso aqui, determinando o local da vírgula, você vai ver que a gente contou 3 casas decimais, ó, 1, 2, 3, né? Já que cada fator tem uma casa decimal, então lá no resultado a gente conta no final. Observe só, na resposta nós temos que ter 3 casas decimais, repito aqui, e então está aqui, ó, 1, 2, 3, a vírgula vai ficar aqui, e para que o espaço dos números inteiros não fique nada, a gente completa com qual número? A gente completa com o número 0. A gente completa com o número 0.
Resultado, 0,125, que é 125 milésimos. Agora, nesse momento, a gente vai ver quando um dos termos, ou os dois termos da minha divisão, são números decimais, são números com vírgula, tá bom? 3,2 dividido por 0,4. 3 inteiros em 2 décimos dividido por 4 décimos. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é se os números de casas decimais são iguais. Ó, aqui você já vai ver que são iguais, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar a vírgula desses números e vou dividir como quem se fosse números naturais. Então, como aqui o número de casas decimais é o mesmo, então já passamos direto a eliminar a vírgula. Vamos tirar a vírgula daqui e daqui e vamos fazer a divisão como se fossem o número 32 dividido por 4. Tá certo? Olha só. Não esqueça que no número natural o zero à esquerda ele não tem valor. Então é 32 dividido por 4. Que vai dar quanto? Olha só, se você bem se lembrar, né? É uma divisão exata, porque se eu multiplicar 4 vezes 8 vai dar exatamente o número 32. Então o resultado aqui é 8. E esse aqui também é o resultado então dessa conta aqui. Observem que eu tenho a divisão de dois números decimais, números com vírgula, e o resultado me deu um número natural. Ou seja, nem sempre o resultado será o número com vírgula, tá? Pode dar um número natural. Ok, pessoal, depois de apresentar para vocês a forma como resolver cada uma das 5 operações envolvendo números decimais, incluindo aqui adição, subtração, multiplicação, divisão e também potenciação, agora a gente vai para a parte dos exercícios. Talvez o seu professor já passou o PDF dessa atividade, talvez você já resolveu antecipadamente e agora está aqui nos acompanhando para ver quais questões você acertou, quais questões você teve dificuldade. Então vamos agora para os nossos exercícios. A primeira questão diz assim: João emprestou ao seu irmão R$30. Após alguns dias, ele recebeu R$22,50 de volta, ou seja, o irmão dele devolveu para ele R$22,50. Mas seu irmão precisou novamente de sua ajuda e lhe entregou outros R$15. Mais tarde, o irmão de João lhe devolveu R$19,50. Pergunta: quanto o irmão ainda lhe deve? Ou seja, aqui tem um texto na qual mostra alguns momentos em que João emprestou dinheiro para o irmão dele e outros momentos em que o irmão dele já devolveu algum dinheiro de volta. A pergunta é: será que o irmão do João já devolveu todo o dinheiro que João lhe emprestou? Se ainda não, quanto que ainda falta devolver? Que no caso aqui é a pergunta: quanto o irmão ainda lhe deve? Então aqui no caso eu sugiro que a gente faça quantas contas? Que a gente faça duas contas. A conta de quanto que o João emprestou, a conta total de quanto que o João emprestou para o irmão dele, e outra conta mostrando quanto que o irmão dele já devolveu de volta. Tudo bem? Vamos então. A primeira conta, vamos ver quanto que o João já emprestou. Aqui está dizendo que o João emprestou R$30, e lá na parte de baixo está dizendo que o João lhe emprestou mais R$15. Então, se eu for juntar 30 com R$15 que o João emprestou para o irmão dele, então no total vai dar quanto? Muito bem, vai dar um total de R$45. É o total que o João emprestou para o irmão dele. Agora, se a gente for observar quanto que o irmão do João já devolveu para ele, a gente vai observar que teve um momento que ele devolveu R$22,50 e teve outro momento que o irmão dele devolveu R$19,50. E se a gente for juntar aqui, ó, 0 com 0 vai dar 0, 5 com 5 vai dar 10, sobe 1. 1 com 2, 3, 3 com 9 dá 12, sobe 1, 1 com 2, 3, 3 com 1, 4, R$42. Então, o João emprestou para o irmão dele R$45 e o irmão dele já lhe devolveu R$42. Então, fica muito fácil aqui a gente responder a pergunta final: quanto que o irmão ainda lhe deve? Se você pegar 45 e tirar 42, vai sobrar, portanto, R$3 que o irmão do João ainda está faltando lhe devolver. Então, essa é a resposta da nossa primeira questão. O irmão do João ainda falta lhe devolver R$3. Tudo bem? Vamos então para a próxima questão. A segunda questão diz assim: Monique tem R$66 para comprar 3 camisetas. Cada camiseta custa R$10,75. Bem barato, né, essa camiseta? Quanto ela receberá de troco, né?
Então, ela tem uma quantidade de dinheiro, vai comprar 3 camisetas de R$10,75 e depois que ela pagar essas 3 camisetas de R$10,75, a pergunta é quanto que ela vai receber de troco depois dela ter dado os R$66? Que cálculo você sugere que a gente faça aqui? Vamos calcular logo quanto que ela gastou, não é verdade? 3 camisetas de R$10,75. Que operação a gente pode utilizar aqui no caso? A operação de multiplicação. Pode ser também a operação de adição. 10,75 mais 10,75 mais 10,75. Ou, resumidamente, faz a multiplicação. 3 vezes 10,75. Que aqui no caso a gente fazendo o cálculo, 3 vezes 5. Aqui, ó. 3 vezes 5 vai dar 15, sobe 1. 3 vezes 7, 21. Com 1 que subiu, 22. Depois, 3 vezes 0, 0. Com 2 que subiu, 2. E 3 vezes 1 é o próprio 3. Está faltando o quê? A vírgula, não é verdade? Se tem duas casas aqui no número de cima, se tem duas casas depois da vírgula, então aqui embaixo eu também vou colocar duas casas depois da vírgula. Então, deu um total, as 3 camisetas, de R$ 32,25, tá bom? Aqui no caso, para mim saber quanto que ela vai receber de troco, ela deu 66 e tira os 32,25, tá certo? Aqui no caso, se a gente for fazer a subtração, aqui é 0 e aqui é 0, pede emprestado aqui do 6, não é verdade? Por enquanto, faça de conta, ignora a vírgula aqui, até porque a gente vai colocar a vírgula debaixo de vírgula, então aqui você pega o 6, empresta 1 para o 0, que vai se tornar 10, e o 10 empresta 1 para cá, que vai se tornar 10 também, aqui passa a ser 9. 10 tirando 5 vai sobrar quanto? 5, aqui era 9, 9 tirando 2 vai ficar 7, já coloco a vírgula, porque aqui na subtração, vírgula deve ser debaixo de vírgula. Aqui era 6, deu emprestado, ficou 5. 5 tirando 2 vai sobrar 3, e 6 tirando 3 vai sobrar 3. Portanto, a menina, a Monique, vai receber R$ 33,75 de troco. Anote o resultado, por favor. Então, nessa questão aqui, a gente fez duas operações. A operação de multiplicação, que também poderia ser de adição, e, por fim, fizemos a operação de subtração, mostrando a diferença entre o tanto que a Monique gastou e o tanto que ela pagou, deu para a atendente. Tudo bem? Vamos, então, para a nossa terceira questão. A terceira questão diz assim: o metro da fita que Letícia comprou custa R$ 2,40. Ela pagou R$ 10,80 por uma quantidade dessa fita. Então, ela chegou, deu R$ 10,80 e diz: eu quero R$ 10,80 dessa fita aqui. Aí o atendente falou, aí a Letícia, digamos que ela apertou, e quanto que custa o metro da fita? Aí o atendente falou, custa R$ 2,40. Então, a Letícia falou, pois eu quero R$ 10,80 dessa fita. Quantos metros de fita Letícia comprou? Como é que o atendente vai poder fazer o cálculo, nesse caso? Ele vai pegar os 10,80 que ela vai dar e dividir em grupos de 2,40, visto que cada metro custa 2,40, tá certo? Então, a ideia aqui, a gente já sabe que ele vai ter que dividir 10,80 dividido em grupos de 2,40. Aqui no caso, dentro da divisão, a gente vai estar utilizando a ideia de medida. Quantos 2,40 cabe dentro de 10,80? Tá certo? Então, aqui a gente vai fazer desse jeito. Já sabe que o metro custa 2,40 e a menina, a Letícia, tinha 10,80. Vamos ver quantos metros será possível ela comprar? Montando aqui a divisão, vai ficar 10,80 dividido para 2,40. Aqui eu não coloquei a vírgula, mas a vírgula está bem aqui, ó. Tem a vírgula aqui e temos também a vírgula aqui, ó. Temos também a vírgula aqui, tá bom? Aí o que é que você vai observar? Você vai observar que na divisão, trabalhar com vírgula, como eu mostrei no vídeo, é meio complicado, né? Então, bora dar um jeito de eliminar essa vírgula. Para mim eliminar essa vírgula, eu vou ter que... A quantidade de casas decimais que eu pular para cá vai ser a mesma quantidade de casas decimais que eu pular para cá no divisor. Vamos então? Então, quando eu tenho uma divisão de dois números decimais, com vírgula aqui no caso, eu posso eliminar ele, sabe como? Pulando as casas decimais. Mas, da mesma forma que eu pular casas decimais aqui no dividendo, eu também terei que pular casas decimais no divisor. Então, se a vírgula está bem aqui, 10,80 dividido para 2,40, eu posso pular quantas casas? 1, 2, né? Então, eu tiro
essa vírgula daqui, aí vai ficar então 1080. O que era 1080, agora vai ficar 1080. Eu pulei duas casas, sabe por quê? Porque eu vou perceber que aqui também vai dar para mim pular duas casas no divisor. Então eu vou tirar esse zero daqui e pular duas casas, tornando o número 240. Ou seja, 10,80 dividido para 2,40, quando eu pular as casas, é a mesma coisa que 1080 dividido para 240. Tudo bem? E aí uma outra coisa que você vai observar, lembra que uma divisão é um tipo de... pode ser representado através de fração, não é verdade? 10,80 dividido para 2,40, eu posso eliminar esse zero aqui e esse outro aqui, ó. Então, vou pegar bem aqui um traço, vou eliminar esse zero aqui do dividendo com esse outro zero aqui no final do divisor. Portanto, quais são os números que vai ficar na realidade? 108 dividido para 24. Tudo bem? 108 dividido para 24. E aí, no caso, 108 dividido para 24, quantos 24 cabe dentro de 108? Vamos lá? Se fosse 25, 25 com 25, 25 com 25, 4 vezes 25, dava um total de 100. Para 108 já está perto. Então, cabe pelo menos 4 vezes o 24. Se a gente fizer aqui a conta, 4 vezes 24 vai dar 16. 1 vem para cá. 4 vezes 2, 8, com 1 que vem para cá, 9. Então, eu coloco aqui o 9. 108, 96. 4 vezes 24 deu 96. 96 para 108, faz a subtração. 8 menos 6 vai dar 2. 10 menos 9 vai dar 1. Sobrou 12. Esse 12 dividido para 24, não dá, né? Porque é menor. O que eu faço? Coloco um zero aqui e uma vírgula aqui. Agora ficou 120 dividido para 24. Lembra que o 24, 4 vezes deu 100, perto de 100? Talvez o 24, 5 vezes, dê perto de 120. Vamos tentar? Vamos colocar o 5 aqui. 5 vezes 4 vai dar 20. Vem um 2 para cá para cima. 2 vezes 5 vai dar 10. Com 2 que foi, vai dar 12. Coloca aqui. E 12 tirando 12 vai dar 0. Portanto, a menina deu para comprar 4,5 metros da fita. Deu para ela comprar 4,5 metros da fita. Tudo bem? Eu vou deixar para vocês a última questão para que vocês possam responder e enviar a resposta para o seu professor. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até as nossas próximas aulas dessa semana, viu? Essa foi a primeira, mas ainda tem mais 2 aulas nessa semana. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um abraço. Até a próxima.